Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre a lei de Ohm, tá? Sobre potência elétrica e sobre algumas coisas aí em torno desses dois conteúdos. Então a gente tem aqui um diagrama esquemático de um circuito bastante simples, né? Em que sua chave está aberta. A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é o princípio de funcionamento, tá? Da fonte. Então a gente tem, vou desenhar aqui em cima. Lembra que na fonte a gente tem um terminal negativo e outro terminal positivo. Que nesse terminal negativo significa que o material que está ali ele possui um excesso de elétrons. No terminal positivo existe um material ali que tem um déficit, uma falta de elétrons. Os dois, tanto quem tem sobrando elétrons quanto quem tem elétrons faltando, eles querem voltar aqui ao equilíbrio elétrico, tá? Ou seja, ter a mesma quantidade de prótons igual a mesma quantidade de elétrons para todos os seus átomos, ou o máximo que ele puder. Tanto quem tem sobrando quanto quem está faltando busca esse equilíbrio. E a gente vai deixar ele, vamos fazer com que ele alcance o equilíbrio, só que antes esses elétrons vão ter que passar aqui pela nossa carga, ó. Então os elétrons vão sair aqui, tá? Vão passar pelos nossos circuitos quando essa chave estiver fechada, vão passar pela carga, vão realizar trabalho, imagina aí que seja uma lâmpada, por exemplo, né, vai iluminar. E aí esses elétrons, eles chegando aqui, eles vão se combinar com onde falta elétrons aqui, tá? E vai ficar, e no final da vida útil dessa bateria, a gente vai ter aí que tanto o terminal positivo quanto o negativo, esses materiais envolvidos aí, seus átomos acabaram alcançando equilíbrio elétrico. Então a ideia é essa. Então essa aqui seria a ideia do funcionamento de um circuito elétrico. Então para ilustrar isso, a gente tem aqui uma animação, tá? A gente coloquei aqui uma fonte de 12 volts, aqui eu coloquei uma resistência de 100 ohms, tá? E aqui a gente colocou uma chave. Então bora imaginar aqui, por exemplo, se eu fechar essa chave. Se a gente fechar essa chave, veja o que acontece. Observe que está circulando aqui corrente, ou seja, está saindo corrente do terminal positivo da fonte. Observe que ele utiliza o sentido convencional da corrente, que é do positivo para o negativo. E a gente também vai utilizar isso, né? Então, se a gente tiver aqui o positivo, está saindo aqui as cargas, passam pela chave, tá? Passam pela carga, realiza trabalho, seja qual for o trabalho, seja iluminar, seja aquecer ou qualquer outra coisa aí, tá? E aí esses elétrons, ao passar pela carga, realiza trabalho e eles alcançam aqui o terminal negativo, fechando assim o circuito. Então isso aqui é o circuito elétrico em funcionamento, o circuito mais simples possível. Isso aqui é a referência, tá? Esse símbolo aqui embaixo, porque todo circuito elétrico ele precisa ter uma referência de tensão, que vai ser o equivalente ao 0 volt. Mais adiante a gente vai tratar algumas questões sobre isso. Se a gente interromper aqui o funcionamento, abrir a chave, ó, não vai ter caminho, não tem mais o caminho para corrente para os elétrons passarem, tá? Eles chegando aqui, eles não tem como saltar, né, de um terminal da chave para o outro e consequentemente a corrente cessa. Então isso aqui é o funcionamento do circuito mais básico que a gente tem. Então é interessante que compreenda isso, tá? E a gente vai fazer os nossos cálculos em cima dessas informações aqui. Aquele circuito elétrico ele pode ser representado de diversas formas. Tem algumas situações, por exemplo, que a gente faz o esquemático sem a chave. Por que a gente faz sem a chave? Porque é mais prático, tá? Às vezes a gente está desenhando, são muitos circuitos e aí para não ter que desenhar a chave a gente acaba desenhando diretamente assim. Mas lembrando que na implementação física e prática do circuito é preciso ter essa chave. Porque através dessa chave é o dispositivo que a gente consegue interromper ou acionar, né, o funcionamento da carga aqui da realização de trabalho. Outra forma que a gente tem também em algumas situações a gente coloca aqui as referências de um lado e a mesma referência do outro lado, tá? E aí subtende o fio que está ligado de um meio para o outro. Então normalmente a gente vai acostumar a ver desse jeito, tá? Com o fio ligado e sem isso aqui, ó. Mas a gente pode fazer também do jeito que está aí, ó. Posso colocar aqui um GND, que significa 0 volt, posso colocar o 0 volt aqui
Isso aqui significa o quê? Significa que por essa referência aqui, uma está ligada eletricamente à outra. Ou seja, internamente é como se existisse uma ligação de uma para a outra. E às vezes a situação aqui favorece o desenho do circuito, sobretudo quando o circuito é mais elaborado, tá? Você não precisa puxar um fio de um lado até chegar no outro. Então você coloca esse símbolo em um ponto, coloca esse outro símbolo em outro ponto, e já fica subtendido aí que os dois pontos têm uma ligação elétrica entre si. E aqui a gente tem um exemplo com 3 resistores. Então esses 3 resistores, tá, ligados a essa fonte, a gente poderia suprimir essas ligações aqui de baixo, tá? E ao invés disso trocar aqui pelas... E a gente pode utilizar aqui essas referências, tá? Essa, e subtende aí que o que tiver ligado a esse símbolo está ligado ao mesmo potencial elétrico. Lembra lá de potencial elétrico, que é a quantidade de cargas ali que... Então, dito isso, a gente pode enunciar aqui a primeira lei de Ohm, tá? O fenômeno da corrente. Então, a gente já comentou aí na aula anterior, né, que se a gente tem uma fonte de eletricidade, tá, e temos uma carga, tá, isso aqui estão ligados num circuito fechado, a gente vai ter aqui a circulação de uma corrente, que é o que a gente viu lá na animação também. Se o circuito está fechado, a gente tem a corrente. Então, essa corrente ela vai ser um fenômeno, tá? É um fenômeno que decorre de quem? Que decorre da fonte elétrica. Então houve um exercício anterior aí que discutia justamente isso, para diferenciar tensão de corrente. Então a tensão elétrica, ela é o que? Ela vai ser a causa, tá, da corrente aqui, tá, e da realização de trabalho, tá, na carga. Já a corrente, ela é o que? Ela é um efeito da tensão sobre a resistência. Então, tensão é causa, corrente é efeito, tá? Então, a corrente vai ser um fenômeno, uma consequência aí, tá? Que a gente tem dessa ligação aqui da fonte à carga. Então, isso aqui basicamente define o circuito elétrico, tá? Prenuncia a lei de Ohm. Então, o que é a lei de Ohm? A lei de Ohm ele preocupa com isso aqui, ó, com causa, tá aqui em cima, efeito e oposição. Então, se a gente for pensar, né, o efeito aqui, o efeito que a gente tem aqui vai ser a corrente. Agora, então tá aqui o efeito. E quem é que é a causa disso aqui? A causa vai ser a fonte de tensão, como a gente comentou antes, né? Não é causa ou efeito. Só que no meio do caminho existe aqui a resistência. Qual o papel da resistência? O papel da resistência é fazer uma oposição à corrente, tá? Que a gente comentou também, que com o próprio nome resistência diz, ele resiste à passagem da corrente. Então os elétrons que vêm por aqui, ó, eles vão ter dificuldade de atravessar, tá, esse caminho, dependendo do valor dessa resistência, e consequentemente essa resistência acaba sendo uma oposição à passagem da corrente. Então o que esse sujeito aqui, esse George Simon Ohm, fez foi justamente o que? Ele realizou experimentos, tá? E percebeu que tinha essa relação de causa, efeito e oposição entre corrente, tensão e resistência. E aí ele anunciou essa equaçãozinha aqui básica, ó, que a corrente, tá, é igual a tensão dividido pela resistência. Essa mesma equação ela pode ser escrita de outras formas, tá? Então você lembra que esse George Ohm, que esse Ohm, tá, como está escrito aqui, é a unidade de quê? É a unidade de resistência. Então, se tiver uma resistência, a unidade é dada em ohms. Então, o foco desse rapaz aqui, desse senhor, era justamente qual? Era estudar a resistência dos materiais. Então, ele submetia esses materiais a uma determinada tensão, observava a sua corrente, tá? E aí media sua resistência elétrica. E foi através desses experimentos que ele obteve essa equação. Então o foco dele era a resistência, e aí o pessoal homenageou ele aí, né, colocando o nome Ohm como unidade de resistência. Essa aqui a gente vai dizer que essa equação aqui é a primeira lei de Ohm. Então essa é a primeira, tá? Existe uma segunda que a gente vai ver posteriormente. Então aqui a gente tem um triângulo mágico, ou seja, essa equação que a gente tem aqui de I é igual a E sobre R, corrente é igual a tensão dividido por resistência, ela pode ser escrita de 3 formas diferentes. Vou escrever nessa página aqui. Então, por exemplo, se você colocar sua mão aqui sobre a tensão, tá?
Essa aí, sua mãozinha para aqui. Colocar sua mão sobre a tensão. Então você vai calcular a tensão. Tensão é igual a quem? E você vê que sobrou embaixo. Sobrou R, tá? E na frente do R sobrou I. Então você escreve aqui, ó, R, I. Ou seja, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então essa aqui é uma forma de expressar aquela equação anterior. Bora pensar diferente agora. Vamos supor que você agora quer calcular o R. Então você coloca sua mãozinha aqui sobre o R, tá? Para esconder esse R aí. E escreve aqui o que aparece. Ó, R é igual a quem? Se você observar agora, tem um V e o I está embaixo do V. Então você vai escrever isso, ó, V sobre I. Ou seja, a resistência é igual a tensão elétrica dividido pela corrente elétrica. Então é outra possibilidade. A terceira possibilidade que a gente tem aqui, ó, se você quiser medir a corrente, você põe sua mãozinha aqui sobre a corrente, tá? Vai ter I é igual. E a gente observa aqui, ó, sobrou V dividido por R. Então a gente vai ter V sobre R. Ou seja, posso apagar aqui. Ou seja, esse triângulo aqui, que chama de triângulo mágico, é justamente para você resolver essa equação aqui para as três variáveis possíveis. Se eu quiser calcular a tensão, por exemplo, eu conheço a resistência e conheço a corrente de um circuito e quero calcular a tensão. Então eu utilizo essa primeira versão aqui. Ó. Na segunda situação, se eu tiver conhecer a tensão e conhecer a corrente e precisar calcular a resistência, utilizo essa equação. E se eu conhecer a tensão e a resistência e precisar calcular a corrente, a gente usa essa terceira equação aqui. Ó. E aí, para não ficar decorando as equações, você decora apenas esse triângulo aqui, ó, e faz esse artifício aí de colocar a mãozinha, ou dedo, né, em cima da variável aí que você está calculando. Tá? Então o símbolo, tá, de tensão vai ser a letra E, né, que a gente falou, ou a letra U, ou DDP, ou força eletromotriz também. Tá? Qualquer um desses aqui é válido. E aí é o seguinte, ele está utilizando aqui o símbolo V, tá, como quedas de tensão no circuito. Então a fonte é representada por E ou por aquelas letras lá em cima, e a letra V aqui ele vai simbolizar a queda de tensão. Lembrando que V também é a unidade de tensão elétrica, né, que é dada em volt. Ó. Esqueci de comentar aqui, nessa figura aqui tem também as unidades. Ó. A tensão é dada em volts, a resistência é dada em ohms e a corrente é dada em amperes. Tá? Aqui você já tem a unidade para quando você calcular, você lembrar de colocar. Então o que vai ser queda de tensão? Tá? Isso aqui é um conceito muito importante. Então é o seguinte, imagina que aqui você tem um circuito, você não sabe de onde é que ele vem para cá, tá? E do lado de cá também você não sabe de onde é que ele vem, sabe que você está enxergando só esse resistor aqui, ó. Você está enxergando o resistor e você sabe também que você tem a corrente, conhece essa corrente e conhece essa resistência. Então a lei de Ohm vai dizer isso para a gente, se a gente tem uma resistência e tem uma corrente, consequentemente sobre esse resistor aqui vai ter uma queda de tensão. Então, bora escrever isso. Ó. Então, pelaquela equação anterior, a tensão sobre esse resistor vai ser quem? Vai ser R vezes I. Tá? Quem vê ri, tá? Lembra disso. E aí, tem outros dois símbolos que aparecem aqui, que é esse maisinho, tá? E esse menusinho. Observe o seguinte, se a corrente está vindo aqui da esquerda para a direita, tá? Significa o quê? Significa que sobre esse resistor, o potencial elétrico desse terminal aqui, tá, é maior do que o potencial elétrico desse outro terminal. Ou seja, aqui vai ser um maisinho, tá? E aqui eu vou colocar um menos, indicando que o potencial elétrico do lado de cá é maior do que o lado de lá. Pois só assim a corrente passaria da esquerda para a direita, para o lado de cá. Ó. Ou seja, ela está entrando aqui nesse mais e está saindo aqui nesse menos. Tá? A gente continuar com ela aqui. Ficaria dessa forma. Então isso aqui é um conceito bastante importante, o conceito de queda de tensão. Presta atenção nisso. Vamos fazer a mesma coisa nessa outra figura. Nessa outra figura a gente tem o que? A gente tem a corrente agora da direita para a esquerda. Olha só, ela está para cá. Como indicado lá na outra figura, na seta, eu já estou refazendo aqui. Significa o seguinte,
Mesma ideia, se a gente tem uma corrente e temos uma resistência, a tensão sobre esse resistor vai ser R vezes I, ou seja, quem vê ri, né? Mas aí vem a questão da polaridade dessa queda de tensão. A polaridade é como é que está esses sinais de mais e menos aqui, tá? Então, só lembrar, se a corrente está da direita para a esquerda, significa o quê? Significa que esse potencial elétrico aqui, ó, da direita tem que ser maior do que o potencial elétrico da esquerda. Faça uma analogia como se fosse água, de um lado de um cano para o outro lado do mesmo cano. Então a gente vai ter isso, que ela precisa, aqui tem que estar sob uma pressão maior para a água chegar para o lado de cá. Da mesma forma é a tensão elétrica, por aqui precisa ter um potencial maior do que o desse lado aqui, para daí essa corrente fluir nesse sentido. Então prestem atenção nessa questão da polaridade, que ela vai ser bastante útil mais adiante, tá? E aqui temos alguns exemplos, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um resistor, a gente não sabe o que tem para cá, não sabe o que tem para lá, mas a gente sabe o seguinte, sabe que a corrente está nesse sentido, está da esquerda para a direita, consequentemente essa polaridade aqui, essa tensão desse lado é maior do que essa tensão do lado de cá. Ele deu também a queda de tensão sobre o resistor, a gente já conhece a queda de tensão que é 16 volts, tá? E afirmou também que a resistência elétrica é de 2 kΩ. E ele pede para a gente calcular aqui a corrente elétrica, tá? Se a gente lembrar daquele triângulo, vamos escrever aqui o triângulo. A gente V, R, I, tá? Então, se eu quiser calcular a corrente, eu coloco minha mãozinha aqui em cima, ó, da corrente. Então, o I vai ficar aqui, vai ficar V sobre R. V sobre R. Então, basta eu colocar os valores. V vale quanto? V vale 16 volts. E R vale quanto? Vale 2 kΩ. Aqui já entra um detalhe. Esse 2 kg, lembra que quilo equivale a 1000, né? Você pode escrever aí 2000 ohms, se quiser. Bora escrever aqui 2000 ohms. Ou então você poderia deixar do jeito que estava também, que dá a mesma coisa. 16 volts é igual a 2 kg. 2 kΩ. Vou fazer a conta dessa forma aqui que é mais fácil, tá? Então a gente tem aqui, ó, 16 dividido por 2, tá? Isso aqui vai dar 8, né? Vou cancelar um com o outro, vai sobrar 8 aqui em cima. Agora esse quilo, lembra que quilo é 1000, que é a mesma coisa de 10 elevado à terceira. Aí você vai lembrar o seguinte, ó. 10 elevado à terceira no denominador. Vou escrever aqui embaixo, 1 dividido por 10 elevado à terceira. Isso aqui é a mesma coisa de 10 elevado a menos 3. Não sei se vocês se lembram, mas eu falei isso lá na aula lá sobre potência, sobre divisão de potências de 10. Ou seja, eu posso escrever esse 10 à terceira que está aqui embaixo, ó, no denominador, como 10 à terceira que está lá em cima. Que já vai para cima. Eu não consigo apagar aqui, né? Vou ter que puxar a seta aqui. Eu vou puxar isso aqui para cá, ó. Terminar minha conta cá embaixo porque ele ficou sem espaço. Então a gente tem o que? A gente tem 8, tá? Aquele volt dividido por ohm, tá? Isso vai ser nossa unidade, daqui a gente coloca, vezes 10, tá? Elevado a menos 3. Deixa eu passar limpo aqui, né? 8 dividido por 10 elevado à terceira, né? Volt sobre ohm. Então está escrito dessa forma. Então vamos aplicar isso aqui. Esse 10 à terceira que está embaixo, ele vai ser escrito em cima, vai ficar 8 vezes 10 a menos 3, tá? E volt dividido por ohm, isso aqui vai ser ampere, que é a unidade de corrente. Agora vamos olhar para o seguinte, esse vezes 10 elevado a menos 3. Se você lembrar daquela tabelinha lá de múltiplos e submúltiplos, a potência de 10 elevado a menos 3 equivale a 1000, tá? É o mzinho. Ou seja, aqui a gente vai ter uma corrente de 8, vou colocar aqui um mili e vou repetir o ampere, ó, 8 miliamperes. Então essa aqui vai ser a corrente que passa por esse circuito aqui, ó. Então I é igual a 8 miliamperes. Tá? Então é isso aí.
Então são essas informações que a gente tem aí. Com essas duas informações de tensão e de resistência, a gente conseguiu calcular a corrente. Observa que a gente usou o que? Que a gente usou potência de 10, tá? Que a gente havia trabalhado. Essa potência estava no denominador, a gente passou ela para o numerador, invertendo aqui o sinal da potência, né? E depois a gente converteu essa potência aqui no múltiplo ou submúltiplo. Nesse caso aqui acabou se tornando milli. Então observa que tudo que a gente falou antes está ligado aqui. Presta atenção na questãozinha, que é a questãozinha bem básicazinha, tá? Então presta atenção nisso. Aqui temos outros exercícios, né, para calcular a tensão, tá? Aplicação direta da lei de Ohm. Você vai aplicar essas equações aí que a gente conheceu agora há pouco. E aqui temos mais, tá? E outros. E vamos falar agora sobre resistência, tá? Existem dois tipos de resistência. Um é a resistência ôhmica e outro é a resistência não ôhmica. Então aqui está ôhmica, aqui está não ôhmica. Esse do lado de cá é a resistência ôhmica, certo? Esse gráfico do lado de cá representa uma resistência não ôhmica aí. Então se a gente traçar o gráfico da corrente pela tensão, tá? Está aqui embaixo, de uma resistência ôhmica, a gente vai obter uma reta, tá? Que é essa retinha azul aqui. Se a gente traçar o mesmo gráfico de uma resistência não ôhmica, ao invés da reta, a gente vai obter essa curva, tá? A gente vai obter esse tipo de curva aqui. Mas bora pensar aqui embaixo, ó. Eu vou fazer um circuitinho aqui em cima. É um circuito cuja resistência é a resistência ôhmica. Se a gente tiver essa fonte e essa resistência aqui, ó, bora pensar. Aqui, ó, aqui é o eixo das tensões. Vamos pegar essa tensão aqui de 10 volts, tá? Então se eu colocar aqui 10 volts e do outro lado aqui, se a gente observar esse ponto de interseção aqui, está justamente na corrente aqui de 2 amperes. E eu tenho uma corrente de 2 amperes. Se eu quiser calcular essa resistência, quanto é que vai dessa resistência? Então a gente vai fazer o que? A gente vai aplicar a lei de Ohm. De novo o triângulo, deixa eu pegar o triângulo aqui, ó, para vocês treinarem ele aí. V, aqui R e aqui I, que VRI. E aí vou colocar aqui em cima, ó. Se eu colocar minha mãozinha aqui sobre o R, tá? Eu vou ter que R é igual a V dividido por I. Então o V vale quanto? Vale 10, tá? E o I vale quanto? Vale 2. Ou seja, 10 dividido por 2 vai dar 5 ohms. Essa aqui é a resistência. Se eu utilizar esse par de pontos. Se a gente utilizar outro par de pontos, por exemplo, esse 25 aqui, ó, 25, vou seguir esse caminho aqui, achei esse ponto, eu vou seguir esse caminho aqui, a corrente vai ser de 5. Se a gente fizer a mesma conta ali agora vai ser 25, né? 25 dividido por 5, que é a tensão 25 volts e a corrente 5 amperes. Vai dar quanto? Vai dar 5 ohms também, tá? Observa que esse valor é igual ao de cima. E aí é o seguinte, para qualquer valor de tensão que você pegar aqui, usar a tensão, a corrente correspondente, você vai ter o que? Você vai ter sempre a resistência de 5 ohms. Por que aqui? Porque, segundo essa teoria aqui, a resistência é ôhmica, ou seja, a resistência não varia em função da corrente e da tensão. Ou seja, eu posso aumentar aqui, ó, se a tensão tiver em 5 volts e a corrente tiver em 1 ampere, eu posso aumentar isso lá para 30 volts e para 6 amperes, tá? Que a resistência ela se mantém constante, ela vai ser sempre o mesmo valor. Isso aqui é um valor, isso aqui é um raciocínio, tá? Ideal, tá? Ideal. Porque ideal porque está no mundo das ideias, tá? A teoria é desse jeito, mas na prática é diferente. Na prática, quando você vai aumentando essa corrente, o material tende a aquecer. Essa resistência aqui ela tende a aquecer, tá? E sua resistência tende a aumentar também. Quanto mais quente o material, maior vai ser sua resistência. Bora para o gráfico da resistência não ôhmica agora. A gente vai ter que... Aqui eu não tenho valores, né? Mas imagina aí, se você tem um valor de 5 aqui, ó. Você vê que a corrente está em um valor que eu vou chamar de V1 aqui, tá? Só por questão de... E aqui eu vou chamar de I1. Você vai ter essa corrente.
Agora, se você incrementar o mesmo tamanho aqui embaixo, ó, você vai chegar aqui e aí você vai ter outra corrente que vai ser a corrente I2 lá em cima. Observa que essa distância daqui para baixo, de 0 até I1, é maior do que essa distância de I1 até I2. Sendo que aqui eu coloquei na mesma distância. Ó, essa distância de 0 a V1 é a mesma distância de V1 a V2 que está aqui. Significa o que? Significa que a resistência está mudando. Tá? E aí se eu pegar a mesma medida aqui, eu vou pegar a mesma distância aqui, chamar de V3. Se a gente pegar isso lá em cima, se a gente pegar isso aqui cá em cima, ó, você vai ver o que? Você vai ver que a corrente I3, tá? Que essa distância aqui também já é menor do que I2, que por sua vez é menor do que I1. Apesar de que aqui embaixo eu estou pegando tudo com as mesmas distâncias. Distância de V0 para V1, de V1 para V2 e V2 para V3 são a mesma. Significa o quê? Que significa que a resistência está aumentando. Consequentemente, a corrente está diminuindo. Ou seja, isso aqui é o que acontece na prática. Então, toda resistência, quando ela é aquecida, ela sofre esse fenômeno, tá? De aumento da resistência e consequente diminuição da corrente. Quanto maior eu fizer isso aqui, maior vai ser a resistência e essa corrente aqui vai tender sempre a ficar cada vez menor. Diferente da resistência ohmica, que a resistência ohmica, ela, independente do valor de tensão que a gente colocar e de corrente, o valor da resistência é sempre a mesma. Ou seja, então a gente já tem uma diferença aqui do mundo real para o mundo ideal. Isso aqui é a situação ideal, tá? Isso aqui é uma situação real, que acontece na prática. Mas para facilitar nossas vidas, a gente vai trabalhar sempre no mundo ideal. Mas vocês saibam que se estiver resolvendo um problema no trabalho, etc., pode ser que a situação lá seja uma situação que o mundo ideal, a solução ideal não atende. Aí você tem que lembrar disso aqui, você tem que saber que a resistência ela depende da temperatura. Vamos falar um pouco mais sobre resistores, tá? Então, a maioria dos resistores que a gente utiliza são esses tipo aqui, ó, em eletrônica, são esses aqui, resistores fixos. E são esses resistores são utilizados em placas de circuito impresso. Tem desse tipo, tem o SMD que eu não coloquei aqui, tá? Mas porque o mais utilizado acaba sendo esse. O SMD são resistores bem menores, tá? Que esses. É só um pontinho assim, tá? E eles são soldados aí na placa. Assim como esses também. Então o que faz a resistência funcionar? O que é a resistência? A resistência vai ser isso aqui, ó. Você vai ter um material aqui, tá? Um conector metálico, tem um conector metálico de um lado e um conector do outro, tá? E você vai ter aqui um revestimento de filme de carbono sobre ele, tá? E de acordo com a quantidade, a espessura desse filme aqui, isso aqui varia a resistência. Então, por exemplo, se você tiver uma resistência de 100 ohms, tá? Ele vai ter uma configuração aqui na própria construção desse material e desse dispositivo. E se eu tiver uma resistência, por exemplo, de 200 ohms, por exemplo, aí já é diferente. Observe que o valor de um é diferente da outra. Então, isso significa que o cara mudou aqui o material na hora de construir. Ele mexeu um pouco nessas espiras. Deixa eu apagar isso aqui. Mexeu um pouco nesses espaços vazios ou aumentou a quantidade de material, fez alguma coisa aí para que a resistência mudasse de um caso para o outro. E aí, por fim, eles revestem isso aqui tudo por uma cerâmica, tá? Então esse corpo que a gente vê aqui é um corpo de cerâmica porque é um isolante elétrico. Existem também os resistores variáveis. Os resistores variáveis, o mais básico, a ideia é essa daqui, ó. Ao invés de ter dois terminais como todo resistor mais simples, né, que você tem apenas dois terminais, lembra que o resistor pode ser assim, né? Ou pode ser um zigue-zague. Esse zigue-zague meu tá feio aqui, mas se for fazer, tenta fazer bonitinho, que nem nos desenhos anteriores aí. Então, os resistores têm dois terminais, um terminal, o segundo terminal, que é onde te liga ao circuito. Já os resistores variáveis, eles podem ter dois ou podem ter três terminais. Então, esse aqui, por exemplo, tem três. Eu tenho um aqui, tem outro aqui embaixo e tem outro aqui do lado. Significa que de A para B a resistência é fixa, tá? Vamos supor que 100 ohms, tá? Você entender. E esse resistor aqui que ele está chamando de esse terminal que ele está chamando de W, essa resistência aqui ela varia aqui, por exemplo, do mínimo aqui de B até o máximo de A. Ou seja, desloca aqui em cima desse
desse caminho. E consequentemente, se você medir a resistência, vou colocar aqui ó, um medidor de resistência, que é um ohmímetro. Se eu medir a resistência daqui de B para W, por exemplo, ele depende de quem? Essa resistência depende da posição dessa agulha. Então, para onde tiver apontado, se tiver apontado bem para cá no cantinho, tá? A gente vai ter um valor de resistência, vai ser próximo de zero. Se eu tiver lá em cima, no máximo lá de cima, ele estaria próximo de 100 ohms. Ou seja, varia, depende da posição. Fisicamente, como é que eles são implementados esses resistores? Geralmente é isso aqui, ó. Você tem uma barrinha aqui, tá, de um material resistivo, que é essa parte preta, tá, que eu estou circulando aí de vermelho. Então, desse terminal aqui, que seria o equivalente a esse A, né, e ali seria equivalente ao B, e esse terminal do meio aqui seria equivalente ao W. Você observa que esse terminal do meio, ele vem para um ponto aqui de uma haste giratória, tá? E aí tem esse braço aqui, que é um cursor que move aqui em cima daquele material preto. Move de um lado para o outro, fazendo essa ideia aqui desse ponteiro. E consequentemente a gente tem a variação da resistência naquele terminal W lá. E aqui tem algum exemplo deles fisicamente, tá? Então sempre você tem aqueles aparelhos de som antigo, tal, que você pega um botãozinho e gira. Ou então o próprio ventilador aí da escola, que a gente controla a velocidade girando uma espécie de botãozinho giratório. Aquilo na verdade é um potenciômetro, que é um desses caras aqui, é uma resistência variável. E aqui tem outros menores também. Aqui vem um exemplo de um circuito, está utilizando um rheostato, um potenciômetro. Eu não vou falar sobre ele aqui não, tá? Mas tentem resolver ele e a gente tira dúvida na aula. Esse material foi tirado do livro de Roberto Molestad, tá, chamado Análise de Circuitos, e do livro Eletricidade Básica de Milton Bussolti. Então é isso e até a próxima.